Imagina o seguinte, você é um menininho que vive somente com seu pai e com a sua mãe. Vocês formam uma família muito feliz e sua brincadeira favorita com eles é esconde-esconde. Só que as coisas começam a ficar bem bizarras, porque a partir de um certo acontecimento, a sua mãe para de enxergar o seu pai e seu pai para de enxergar a sua mãe. Só que você consegue ver os dois ainda. E o mais chocante de tudo é que isso é uma história real. Essa obra é simplesmente incrível e tem um dos melhores plot twists que eu já vi. Então se prepara, se ajeita, pega uma pipoquinha, que hoje nós falaremos sobre Hide and Seek on the Sofa. Pera. Eu tô te sentindo um pouquinho triste, mano. Você tá meio cabisbaixo, né? Não sabe onde assistir os animes novos da temporada. Relaxa, eu vim aqui te salvar, mano. Assiste na UniTV. Mano, a UniTV é um aplicativo onde tem mais de 280 mil conteúdos diferentes pra você ver. Pode ser filme, série, desenho, anime, o que você quiser. Mas, Mu, eu prefiro ver os animes clássicos. Eu não gosto tanto dos novos. Não tem problema. Lá tem Hunter x Hunter, que é meu anime favorito. Tem Naruto, tem Bleach, tem Jojo. Tudo bonitinho pra você e no precinho que a gente gosta. Se você gosta de esporte, tem programa ao vivo do seu time favorito de futebol, de basquete, de vôlei. Se você não tem tempo de ver ao vivo, dá pra você gravar e ver depois. Mano, um aplicativo completo e o melhor de tudo, dá pra você ganhar dinheiro lá dentro. Então tá esperando o quê? Clica no link que tá na descrição ou no comentário fixado. Um beijo, vai lá. Antes da gente começar a imersão na história, eu quero que você entenda e não se esqueça, isso é uma história 100% real. Não é algo baseado em fatos reais, quando normalmente tem tipo uma lenda urbana, algum boato e as pessoas pegam e falam, baseado em fatos reais. Não, isso aqui é 100% verídico. Então, mano, tenta imaginar enquanto eu te conto a história. Nessa história, a gente acompanha um pequeno menino chamado Pipo. Ele leva uma vida muito feliz com seus pais. Eles são muito carinhosos, cuidadosos, eles fazem várias brincadeiras. O local favorito dele é a sala de estar, porque lá ele sempre fica sentado no sofá com seu pai e com a sua mãe, assistindo alguma coisa, eles brincam de pique-esconde, é sempre uma felicidade muito grande naquela casa. Então, indo um pouco mais pra frente na história, o Pipo tá sentado no sofá com seu pai, assistindo o noticiário. E lá vem uma notícia um pouco trágica. Ocorreu um acidente num trem onde várias pessoas perderam a vida. E nisso, a mãe do Pipo chega na sala e pergunta: "Ué, Pipo, por que você tá assistindo televisão sozinho?" Nisso, a criança obviamente fica confusa. Olha pro pai, olha pra mãe e o pai pergunta: "Tá olhando pra onde? O que tá acontecendo?" O Pipo acha a situação muito esquisita e fala: "Mas mãe, o meu pai tá sentado aqui do meu lado." No meio desse diálogo esquisito, a mãe do Pipo dá um olhar um pouco assustador pra ele, mas enfim, ignora o que ele falou e continua a vida. Então mais pra frente naquele mesmo dia, o Pipo tava jantando com a sua mãe, até que chegou o pai dele na cozinha e falou: "Oi filho, vamos jantar? Vamos sair pra jantar?" E aí a criança fala: "Mas pai, eu já tô jantando com a minha mãe." E ele dá um olhar muito assustador pra criança. A gente fica meio que sem entender e o Pipo também, mas ele sabe que tem alguma coisa de muito errado. Obviamente, no meio dessa leitura, você começa a fazer várias teorias. Pode ser algo direcionado a um universo paralelo, mas nada fica claro quando você lembra que isso é uma história real. Se isso é uma história real, como que isso tá acontecendo? Então, depois desse dia, esses acontecimentos se tornaram mais comuns. Sempre que o Pipo tava fazendo alguma coisa com o pai ou com a mãe, um não enxergava o outro. Então o Pipo pensa: eu preciso provar pra eles que eles estão no mesmo ambiente, só que de alguma forma eles não se enxergam. Então, num belo dia, o Pipo tá na cozinha e a mãe pergunta pra ele: "Pipo, você sabe onde tá a tesoura?" E aí ele fala: "Eu não sei, por que você não pergunta pro meu pai? Ele tá sentado ali na sala." Nesse momento, a mãe abaixa e fala: "Olha filho, eu sei que é difícil, é uma situação complicada, mas você precisa aceitar que o papai não vai estar mais aqui." Obviamente a primeira coisa que eu pensei foi: ele partiu? A criança tá alucinando? Será que a criança tem algum problema? Não, irmão, o plot twist é muito melhor do que isso. Então o Pipo tem uma brilhante ideia. Ele chega pro pai dele e pergunta onde tá a tesoura. O pai fala que tá em cima do armário e pergunta por quê. Ele: "Nada não." Ele vai até a mãe e fala: "Mãe, tá em cima do armário, o papai guardou ali em cima." Nesse momento a mãe não acredita muito bem, vai até o armário, abre a portinha e vê que realmente tá ali em cima, um lugar onde o Pipo não alcança. Então daí em diante, a mãe dele, mesmo assustada com essa possibilidade do pai realmente estar no mesmo ambiente que ela, sem ela conseguir ver, ela acaba acreditando e tentando aceitar o que o Pipo tá falando. Em contrapartida, o pai dele não consegue acreditar no Pipo. O Pipo não consegue se expressar muito bem, afinal de contas ele é uma criança. Então temos umas situações um pouco complicadas. Nessa situação complicada, a mãe do Pipo começa a se comunicar com o pai através do Pipo. Então, basicamente, estão sentados todos no sofá, a mãe não tá enxergando o pai, e fala: "Filho, fala pro seu pai mudar o canal da televisão." Então, basicamente, o Pipo tá servindo como ponte e ele consegue fazer os dois se comunicar
comunicarem. Com o tempo, o Pipo fica muito feliz, né? Obviamente, os pais também começam a ficar mais suaves, só que o problema é que depois disso eles começam a discutir através do Pipo. A discussão dos dois fica muito frequente e cada vez mais pesada. O Pipo tem que reproduzir o que os dois estão falando um pro outro, só que ele se sente muito mal, afinal de contas ele é uma criança. Então ele tenta dar uma amenizada nas coisas que estão falando e tenta consertar, só que nisso só deixa eles dois mais bravos. Chega um ponto tão absurdo que o pai do Pipo fala assim: filho, fala pra sua mãe que eu agradeço que ela perdeu a vida naquele acidente de trem. Finalmente, é a primeira vez que a gente tem uma pista do que aconteceu. Aparentemente, a mãe do Pipo perdeu a vida naquele acidente de trem. Só que você não consegue ficar tranquilo porque você lembra que isso é uma história real. Como isso é uma história real? Ela é um espírito? Não, irmão, relaxa que o plot twist é bom. Aquilo que o pai do Pipo disse foi uma coisa que deixou a própria criança em choque, e quando o Pipo foi falar isso pra mãe, que ele foi obrigado a falar aquilo com a mãe, deixou a mãe dele muito triste e devastada, ao ponto que nenhum dos dois queriam mais se comunicar de certa forma. Então por longos dias ficou um silêncio naquela casa. Ninguém se comunicava e o Pipo no meio daquilo tudo. Você consegue imaginar uma criancinha passando por isso? É algo extremamente cruel. Se você já tem um pai ou uma mãe que já se separou, você sabe mais ou menos qual é a sensação. E o Pipo não sabe o porquê que isso tá acontecendo. Ele só fica pensando em uma forma de consertar. Ele acha que se os dois se entenderem, eles vão voltar a se enxergar. Então o Pipo começa num processo de tentar fazer uma reconciliação. Ele começa a fazer a cabeça do pai dele pra ele pedir desculpa pra mãe do Pipo. E é a partir de agora que as coisas vão ficar bem interessantes. Mas antes, meu amigo, por favor, se você já assistiu até aqui, talvez você esteja gostando do vídeo. Então deixa o like, por favor, isso me ajuda demais. Eu não tô pedindo só de, cara, o moleque ele é um miserável, ele precisa... Sim, eu preciso disso, mas eu tô pedindo que isso me ajuda demais. Se inscreve no canal se você ainda não for inscrito e considere se tornar um membro, porque com o dinheiro dos membros eu consigo investir um pouco mais aqui no canal, comprando equipamentos, pagando, quem sabe, um editor futuramente. Então assim, isso me ajuda demais. Por favor. E deixa aqui num comentário algum outro mangá, manhwa, alguma outra obra que você quer que eu fale aqui no canal. Então é isso, o recado tá dado, continue com o vídeo, eu espero que você esteja gostando. O Pipo, depois de tanto insistir pro pai dele pra ele pedir desculpa pra mãe, o pai dele simplesmente se revolta. Ele perde a cabeça e começa a gritar com o próprio filho, falando que a mãe dele já se foi, que ela não vai voltar, que é pra ele aceitar isso e parar de encher o saco dele. O Pipo fica sem reação, ele é só uma criança passando por aquilo. E é aí que esse desgraçado literalmente levanta a mão pro próprio filho e parece que ele vai bater na cara do Pipo. O Pipo, no meio do susto, só sai correndo daquele lugar e o pai ele começa a raciocinar sobre o que ele estava fazendo, a besteira que ele estava fazendo com o próprio filho. O Pipo saiu correndo do apartamento dele, saiu do prédio e foi até uma pracinha. Naquela pracinha ele começou a ficar triste, sozinho, pensando no que tá acontecendo e como o pai dele cogitou bater no próprio filho, até que aparece a mãe do Pipo com mais compras e pergunta: mas por que você tá aqui, filho? O que aconteceu? Você tá chorando por quê? E é aí que o Pipo abraça a mãe dele, chora, explica a situação e a mãe dele fala: olha, já passou da hora de você entender que seu pai não tá aqui, ele não vai voltar. E daí em diante parece que funcionou. Desde então, o Pipo nunca mais viu o seu pai. E agora finalmente parece que tá dando tudo certo. Ele tá vivendo somente com a sua mãe, ele tá muito feliz, só que estranhamente a mãe dele parece triste e preocupada. Então ela fala que vai levar o Pipo num lugar especial. O Pipo já fica muito alegre e vai com ela. Chegando lá, tem outras crianças naquele lugar. Ele espera um pouco brincando com as outras crianças até que o nome dele é chamado. Ele vai para uma sala junto com a sua mãe e finalmente nos mostra que aquilo ali é um hospital. O doutor começa a explicar para a mãe que o caso dele é algo que ele nunca viu na vida. E agora você deve estar pensando: ele tá no hospital, ele tinha algum problema mental, é claro. Não é bem por aí e o plot é um pouco mais embaixo. O doutor explica que por conta dessa palhaçada que os pais dele fizeram de ficar fingindo que não estavam se vendo, o Pipo criou um bloqueio. O Pipo criou um bloqueio, mas um bloqueio tão grande que a gente sabe que o pai dele tá naquela sala e o Pipo não consegue vê-lo. Basicamente, o pai dele não existe mais pra ele. Foi uma condição muito rara que se desenvolveu no cérebro do Pipo. E isso, por incrível que pareça, é uma história real. E é muito triste pensar que, por conta dessa infantilidade, por conta dos adultos, deixou uma criança traumatizada ao ponto que ela não consegue ver o pai dela. Então, no final das contas, não tinha nada de sobrenatural ou universo paralelo, e sim só uma história um pouco triste, mas verdadeira. Então, essa foi a obra de hoje, eu espero que vocês tenham gostado. Ele é um manhwa muito curtinho, ele deve ter uns 5, 6 capítulos, mas vale a pena cada página de leitura. Mas é muito legal como é que é trabalhada essa história, porque no meio do manhwa você realmente acredita que é algo sobrenatural, uma assombração, ou que o filho tá vendo fantasma, ou que o filho tem algum problema. Então é
muito bem trabalhado e tem uma mensagem muito bonita no final sobre amor e empatia no geral. Então eu espero que isso fique de lição pra vocês. Não tome uma atitude de cabeça quente e sempre se preocupe com o próximo, porque às vezes você só quer extravasar, fazer o que te dá na telha, mas você não pensa em como isso vai afetar a outra pessoa. Então, como eu sempre digo no final dos vídeos, sejam gentis e o resto, mano, o resto é que se foda. Agora um adendo pra rotina do canal, digamos assim. Uma coisa que eu já falei na aba de comunidade, mas vou falar aqui em vídeo pra vocês lembrarem. Os dias de vídeo aqui no canal são quinta e domingo. E uma ótima notícia pra vocês é que a princípio, talvez isso mude mais pra frente, mas a princípio, quinta-feira é dia de Jujuka no Rokunin. Então toda semana, pelo menos, vai ter um episódiozinho novo. E domingo eu vou postar os outros quadros aqui do canal. Então fica ligado, anota aí no seu calendário, toda quinta e domingo vocês têm um encontro marcado comigo. Quinta-feira a partir das 6 e domingo a partir de meio-dia. Então é isso, galerinha. Agora realmente me despedindo. Me segue lá no Insta, tá? Que eu vou estar postando algumas coisinhas do meu dia a dia. Um beijo. E realmente tchau agora. Tchau. Tchau.